Todas essas questões que nós abordamos aqui, que investigamos aqui com você, elas não são questões para serem tratadas psicologicamente ou filosoficamente, mas são questões para serem investigadas no viver. Questões como a vida ou a morte ou Advaita, o despertar da consciência ou realização divina. Notem, aqui estamos com você em uma aproximação de estudo de nós mesmos. É dentro de um aprender sobre o autoconhecimento. É dentro de uma visão sobre a meditação. O que é meditação? É assim que nos aproximamos disso. Nos aproximamos da verdade, da ciência de ser. É por uma aproximação direta, compreensiva, vivencial e não intelectual. Portanto, morte e filosofia, Advaita e religião, vida e psicologia. A compreensão de todos esses assuntos requer um experimentar direto. Neste experimentar, temos a real compreensão. Ou ficamos apenas no campo das ideias. E assim os pensamentos se tornam um elemento de grande importância e assumem intelectualmente para cada um de nós um valor fora das medidas reais. E passamos os nossos dias teorizando sobre isso, sem uma visão direta, vivencial do que é a morte, do que é a vida, do que é a não dualidade. A expressão Advaita carrega esse significado. Mas não é um significado que intelectualmente você alcança. É uma visão direta que você compreende. A questão da morte não é algo dentro de uma aproximação verbal, conceitual, intelectual. Portanto, morte e filosofia não caminham juntas. A não ser que você compreenda a verdade também direta e vivencial do que é essa aproximação do amor à verdade, do amor à sabedoria. A palavra filosofia, o significado é amizade com a sabedoria, amizade com a beleza. Então, sim, nesse sentido, compreender a vida é ter uma visão clara da morte e da verdade desta amizade com a beleza, que é filosofia.
Mas o mero aspecto intelectual de palavras não nos aproxima disso. Um olhar direto para este momento é o que nos aproxima daquilo que aqui está neste instante, se revelando, se mostrando. Nós não temos a mínima condição desta aproximação, deste olhar, desta qualidade de percepção, se está presente um elemento em nós que se aproxima para perceber. Há uma diferença entre a percepção direta para alguém tendo esta percepção. Este alguém é o elemento presente em cada um de nós, formatado pelo pensamento, moldado por essa estrutura psicológica. O eu é a presença desta entidade. É a presença desta pessoa. É o elemento que se mostra tendo a percepção. Descobrir a verdade sobre si mesmo requer de uma forma vivencial este aprender sobre nós mesmos, este estudar a verdade sobre o eu, sobre a pessoa que nós somos, que demonstramos ser, que apresentamos ser. Então, esta compreensão, esta visão, que irá nos livrar deste eu, para a verdadeira percepção, sem este elemento presente. Então, o nosso contato com o momento irá revelar a vida. Quando questões surgem do tipo: o que é a morte? Como vencer o medo? O que é o medo da morte? O que é o medo da vida? O que é o medo na relação com o outro? O que é esta dor, este sofrimento presente no medo social, em nossas relações? Investigar todas essas questões requer um olhar sem o eu. Quando olhamos a partir do eu, nós temos uma visão equivocada da experiência. Quando você está com medo, é a presença do eu no medo. O eu presente no medo é um elemento que se separa da experiência, da complexidade, da dor, do desconforto, daquilo que o medo representa. Nos separamos porque a presença do eu é o elemento que sustenta o próprio medo ao se separar. E nós estamos constantemente fazendo isso. Assim, esse percebedor que percebe, esse no medo que teme, a pessoa que se separa da vida, a pessoa que teme
a morte, quer vencer a morte. É isso que nós precisamos investigar. A natureza do eu, diretamente. Então dispensamos toda a teoria, todos os conceitos, crenças. Abandonamos tudo aquilo que temos como um ideal, como um propósito ou objetivo, uma vez que esse propósito, ideal e objetivo também ainda é uma construção de crenças, de projetos do pensamento. Esta é uma outra questão não investigada. O que é o pensamento? As centenas de vídeos que você encontra aqui no canal são vídeos investigando todas estas questões. E aqui nós estamos lhe mostrando que a aproximação destas questões requer uma visão nova, uma visão clara, real, sobre esses assuntos. Algo impossível de ter quando olhamos a partir do campo das ideias, a partir do terreno das teorias, dos conceitos, das crenças, das palavras. Portanto, não se trata de pensamentos sobre isso, sobre essas questões. Se trata de um contato direto com a verdade sobre isso. Porque aprender sobre nós mesmos é a base real. Porque é ela que nos coloca em um contato direto com a ciência do que esses assuntos representam. É neste aprender sobre si mesmo que fica claro a separação entre esse eu e aquela dada coisa. Uma separação que o pensamento tem estabelecido. Esta separação, compreendida diretamente, por exemplo, é a questão da dualidade. Aqui a expressão é Advaita. Advaita é a não separação. A questão da Advaita é a compreensão desta separação. Compreender diretamente isso é ter a visão clara de que não há tal coisa como Dvaita, como a dualidade. Assim, a visão da não dualidade é a compreensão direta da Advaita. Nós temos um contato com a vida, sendo a vida aquilo que nós somos, neste contato. Não é alguém tendo, não é alguém experimentando, não é alguém percebendo, não é alguém se esclarecendo, não é alguém vendo, é a verdade da revelação, na visão, no perceber, na clareza, na não separação, na não dualidade. Portanto, é quando olhamos para aquilo que se passa aqui, dentro de cada um de nós, que o real contato com a vida acontece. Que o verdadeiro e profundo significado da morte fica esclarecido. É neste contato com nós mesmos, quando aprendemos
a olhar, a ficar ciente daquilo que se passa aqui e agora, dentro de cada um de nós, que se descortina esta verdade sobre o pensamento. E fica claro a ilusão que o pensamento tem estabelecido em nós, que é a ilusão da pessoa, deste eu, do elemento presente que sustenta a dualidade, que sustenta a ideia e o sentimento e a sensação de separação. A clareza disso, vivencialmente, é o fim para o medo. Não só o medo na relação com pessoas, como no caso da ansiedade social, ou de alguma forma de medo presente na relação com o outro. Mas também fica resolvido a questão da morte. A ilusão da necessidade de vencer o medo da morte. Não há medo quando a clareza da verdade deste ser aqui está presente. Então não há nada para vencer. Não há alguém para vencer. Não há alguém para triunfar sobre o medo. Porque não existe este eu para se assustar com a morte. Um conjunto de memórias, de lembranças, de recordações, tendo por princípio a presença do pensamento não observado, do pensamento não compreendido. É o que está abalizando a vida do eu. A ideia central da pessoa. Não há pessoa. Não existe o eu. O que temos presente é a realidade da vida. A vida tem suas formas de expressões e ela jamais deixa de se expressar em todas as suas formas. Essas formas, sim, elas aparecem e desaparecem. Mas isso não é a morte. No sentido de que a vida deixou de estar presente. Ela não é algo que deixa de estar presente. É na ilusão dos nossos sentidos. Para esse observador, que aquilo que aqui não é percebido não é real e não está presente. Esse observador, ele vive de percepções e tem por princípio o modelo de avaliação, julgamento, comparação, aceitação, rejeição, a crença na existência ou na inexistência, a partir do próprio modelo de projeção de sua visão particular. É assim que o observador entra em contato com a experiência. Ele é o experimentador da experiência. No entanto, esse observador é a ilusão de uma entidade que se vê presente, quando o que de fato está presente é a própria vida.
e não há nela o observador. Aqui juntos, tomar ciência da vida é pura observação. Sem o observador, é pura constatação. Sem alguém na constatação. Assim, a grande confusão na vida, na particular vida do ser humano, é a presença de uma ideia de vida particular para este observador, para este eu. Será possível um contato com a vida sem o observador? O observador em você é a presença daquele que sente, daquele que pensa, daquele que faz. O que temos é a vida acontecendo quando ações ocorrem, quando percepções acontecem, quando pensamentos surgem, ou sentimentos também. Mas não temos este eu, não temos este ego. Ele é um elemento que surge em razão de um equívoco, de um modelo de pensamento condicionado, padronizado, para sustentar todo tipo de crença, teoria, ideia, pensamento. Assim, as crenças são diversas, os pensamentos diversos, as teorias são inúmeras para este eu, para esta pessoa. Por que aprender sobre nós mesmos? Aprender sobre o autoconhecimento. Por que isso é fundamental? Porque é isso que lhe dá a base para a transcendência deste eu. Nós estamos vivendo em um modelo de consciência egóica, de consciência mental, de ideia de vir a ser. Nós temos a ideia de ser para vir a ser, ou para deixar de ser. Ter uma visão clara da verdade sobre si mesmo é o descarte deste eu, é a transcendência desta psicológica condição. Então, algo novo está presente quando o sentido do eu é transcendido, quando o sentido do ego se dissolve, quando essa ilusão desaparece. Assim, quando usamos aqui a expressão transcender, estamos apontando para algo que aqui está presente, se revelando fora deste padrão, deste formato, deste modelo, que é a presença da mente egóica, da consciência pessoal, desta particular vida da pessoa, que carrega inúmeros problemas. Então, a vida se constitui de um problema para o eu. Evidente, porque aqui se trata desta particular vida em dualidade, em separação. A morte se constitui de um problema. E é muito claro, porque o eu não quer perder o que ele tem, o que ele possui, o que ele controla, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe confirma a continuidade de sua existência. E é bastante curioso, apesar deste eu não ser real, ele se mostra muito verdadeiro. Esse sentido de continuidade psicológica do pensamento que sustenta este pensador
o experimentador, ou seja, aquele que já passou por experiências e tem isso registrado, se mostra muito verdadeiro. Uma vida real é uma vida livre da ideia da particular vida do eu, da particular vida da pessoa. E esta é a única vida, a real vida, a presença real de ser. Não se trata da ideia de ser para vir a ser. Se trata da realidade de ser. Aqui não há ideia, não há conceito, não há crença. Todo o movimento do ser humano, nesta particular visão de vida do eu, na ideia de ser, é para vir a ser. Eu não tenho amor, mas eu terei amor. Eu não tenho paz, mas eu terei paz. Eu não sou feliz, mas eu serei feliz. Portanto, ser e ter, na ideia de alguém presente, são os dois fatores fundamentais. É fundamental para esse eu, nessa ideia de ser alguém, ter e ser. Eu preciso ser, eu preciso ter. Portanto, estamos permanentemente sustentando o futuro, tendo por referência o passado. Olhando de perto, ficará claro que ser é agora. Mas a ideia de ser está no futuro. Porque é a ideia de alguém que não se completou, que não se realizou. Ainda falta coisas para este alguém, coisas que ele precisa ter. Ainda falta estados para ele viver. Estados que ele precisa ser. Então ele precisa ser feliz. Ele precisa ser amado. Ele precisa ser aceito. Ele precisa ser compreendido. Estar em paz. Todo o movimento do eu, na ideia de ser, está dentro deste condicionamento de vir a ser. Assim nós temos que vencer, temos que triunfar, temos que alcançar, assim como temos que liberar de nós mesmos, deste ser que acreditamos ser, aquilo que nos torna infeliz, pessoas com problemas. Esta profunda inquietude, todo este vazio existencial no ser humano, está presente em razão da ideia de ser. Os quadros de sofrimento psicológico presente em cada um de nós é algo presente no eu, na pessoa, nesta ideia de ser. É o que estamos vendo aqui com você. Além desta condição,
Quando há esta transcendência, se revela aquilo que aqui está presente. Não é algo que se realiza no futuro, é algo que se constata aqui e agora, neste momento. Então, aqui a expressão transcender não é algo para amanhã, é algo para a constatação do momento, deste instante. Quando temos a presença da meditação. Então, o que é meditação? É a verdade da revelação de ser, sem qualquer ideia de ser, sem qualquer teoria sobre este vir a ser, alcançando coisas ou se livrando de coisas. A presença da meditação é quando a mente silencia, o cérebro se aquieta, este corpo e mente agora estão em uma nova condição de percepção da realidade do momento presente, de percepção da realidade da vida. É quando temos a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? O real encontro com Deus consiste na constatação daquilo que aqui está presente, sendo a realidade de ser a única realidade, sendo esta realidade a verdade de Deus. Isso se refere a você em sua natureza real, essencial. Esse é o verdadeiro encontro com Deus. A constatação da vida aqui e agora se revelando, sem o eu. Sem o velho modelo do pensamento. Nesta ideia de pessoa, deste alguém. Sem a ideia de ser, para vir a ser. É o que estamos aqui com você investigando para uma profunda compreensão. Nós temos 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, nós temos os encontros presenciais e também os retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, aqui já fica um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Como está na Advaita Vedanta, a ciência da realidade de que Deus é a única verdade presente, isso é inteligência, isso é sabedoria, isso é o florescer do amor, isso é a realização de Deus,